paz do Senhor, querido educador cristão, que maravilha ter você aqui comigo. Eu sou a Paty Souza e hoje nós vamos falar sobre algo magnífico, que são as primeiras crianças. Vem comigo. O nosso versículo se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que diz assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na sua porta, à sua espera, e ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Para quem será que Deus estava falando isso? Nós vamos descobrir já já. Bom, depois que nós já estudamos sobre Adão e Eva, que nós já conhecemos o grande paraíso que Deus formou em apenas 6 dias, todas as maravilhas que Deus criou, as árvores, as nuvenzinhas, a chuva, as flores, os animais, Deus criou todas as coisas, você lembra? E aí criou o homem, criou a mulher, que se chamaram Adão e Eva. Só que eles pecaram, porque Papai do Céu disse que não era para eles comerem de uma árvore em especial só. Eles tinham mais de 2.000 árvores naquele jardim. Eles poderiam comer mais de 2.000 tipos de frutas e espécies de frutas de árvores que tinham lá. Mas uma árvore eles não podiam comer, e foi justamente dessa árvore que Eva quis experimentar, porque a cobra foi usada pelo inimigo nosso, que é o diabo, e ele usou a cobra para enganar Eva. E Eva, quem sabe em um momento de fraqueza, ela deu ouvidos à cobra e comeu da fruta que Papai do Céu disse que não era para comer. E quando a gente desobedece, o nosso pecado sempre tem consequência. Você sabe o que é consequência? Consequência é quando nós desobedecemos alguma regra e alguma coisa de ruim tem que nos acontecer. E sempre que nós cometemos um pecado, nós recebemos a consequência desse pecado. E o pecado de Adão e Eva, então, foi ter desobedecido a Deus, comendo desse fruto que não poderia ser comido. Qual foi a consequência desse pecado? Eles viram que eles estavam nus, então Deus teve que matar um animal e da pele desse animal fazer roupas para Adão e Eva, para eles poderem se vestir e não ficarem mais com vergonha. Esse foi o primeiro sacrifício animal que foi feito. Deus sacrificou o animal para fazer da sua pele roupa para Adão e Eva e colocou-os para fora do jardim. Passou um tempo, Adão e Eva, como eles eram marido e mulher, eles tiveram seus filhos. Você lembra qual foi o primeiro filho que Eva teve? Você sabe o nome dele? Isso mesmo, foi Caim. Caim foi o primeiro filho de Eva. Você imagina como Eva devia estar feliz em ter o seu primeiro filho homem, porque ter um filho homem era maravilhoso, era sinal da bênção de Deus. Então, Deus sempre abençoou eles, porque por mais que eles tivessem pecado, a misericórdia de Deus sempre foi muito, 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 muito grande. E até hoje continua sendo. E Deus abençoou Eva com um filho chamado Caim. E Caim teve um irmãozinho. Você lembra o nome do irmão de Caim? Abel. Abel, ele era um menino lindo também. Imagina a felicidade da mamãe Eva quando teve seus 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o filho mais velho e Abel era o filho mais novo de Eva. Essas foram as 2 primeiras crianças que existiram. Quando Caim e Abel cresceram, eles decidiram as suas profissões. Caim,
Ele era um jovem que ele gostava muito de mexer com terra, ele gostava de plantar árvores, ele gostava de trabalhar nessa parte, plantando, colhendo, mexendo com a terra, colocando aguinha nas flores, plantando árvores de frutas, colhendo as frutas. Já Abel não gostava de mexer com a terra, não. Ele cuidava das ovelhinhas e de todos os outros animais lá que tinha no seu rebanho. Ele cuidava dos animais, ele gostava de cuidar dos animais. Ele era bem diferente de Caim. Um certo dia, eles resolveram levar a sua oferta ao Senhor. Com o pecado do papai e a mamãe deles, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Você lembra disso? Foi através de Adão e de Eva que o pecado entrou no mundo. E então, a partir daquele momento, sacrifícios iriam ser feitos em troca do perdão pelos pecados. E chegou o momento em que Caim e Abel foram ofertar ao Senhor. Caim colheu lá na sua plantação frutas, muitas frutas, e levou em oferta ao Senhor. Todas as suas frutinhas, ele pegou lá umas frutas e levou em oferta ao Senhor. Esse sacrifício, ele deveria ser construído um altar, colocado a oferta no altar, onde se colocaria fogo nesse sacrifício e a fumaça subiria aos céus. O Senhor receberia o sacrifício. Porém, Caim levou a sua cesta de frutas em sacrifício ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Enquanto isso, Abel, ele foi lá no campo e pegou o melhor do seu rebanho. Ele pegou um carneirinho novo, um carneirinho novinho, sem mancha, sem ferida, sem dodói. Ele pegou o melhor que ele tinha, porque ele sabia que para o Senhor a gente tem que dar as melhores coisas, o nosso melhor tempo, o nosso melhor louvor, a nossa melhor oferta. Nós temos que dar para o Senhor o melhor que há em nós. E Abel sabia disso, e ele foi lá e pegou a sua melhor ovelhinha, o seu melhor do rebanho, e sacrificou a sua ovelhinha, as melhores partes. Ele colocou no altar, colocou o fogo e ofereceu o sacrifício para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta. Mas o que tinha de errado na oferta que Caim trouxe? Ele trabalhava com frutas, ele trabalhava na lavoura, colhendo e plantando. Então ele trouxe a sua oferta, que eram frutas. Abel, no entanto, quando trouxe a sua ovelhinha, quando trouxe o melhor do seu rebanho, ele trouxe aquilo que ele trabalhava. Mas aqui nós encontramos um segredo muito importante. O que havia de errado na cesta de frutas que Caim trouxe para fazer o sacrifício ao Senhor? Não eram somente frutas, porque quando a Bíblia nos fala que Caim e Abel foram sacrificar ao Senhor, isso quer dizer que eles haviam sido ensinados que deveriam sacrificar ao Senhor. E quando Abel trouxe o melhor do seu rebanho para sacrificar ao Senhor, houve o derramamento de sangue, o sacrifício ao Senhor para apagar os nossos pecados. Deveria sim haver o derramamento de sangue. Porém, quando Abel trouxe as frutas para o Senhor, ele sabia que aqui nas frutas não tinha sangue, não houve derramamento de sangue, ninguém pagou pelos seus pecados. Ele trouxe as frutas como se ele dissesse assim: toma aqui, é o melhor que eu tenho e eu não vou obedecer. Eu sei que tem que haver derramamento de sangue, mas aceita aí as minhas frutas. É como se Caim tivesse falado isso, porque ele sabia que para fazer um sacrifício ao Senhor, para apagar os pecados dele, deveria sim haver o derramamento de sangue.
Sabe por quê? Logo após o sacrifício de Caim e Abel, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, a Bíblia nos diz que Caim ficou brabo, carrancudo. Ele não gostou nadinha do Senhor ter reprovado a oferta dele, enquanto a oferta de Abel foi bem aceita e Deus recebeu a oferta de Abel. Sabe o que aconteceu? O coração de Caim se encheu de raiva, de inveja, e isso tudo levou o coraçãozinho dele a sentir ódio do seu irmão Abel. E a gente pode sentir ódio de alguém? A gente pode permitir que o nosso coração se encha desses sentimentos ruins? Por isso, Deus falou com Caim o versículo que nós lemos. Você lembra qual foi? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Isso quer dizer que Caim sabia o que ele estava fazendo quando ele levou as frutas em oferta ao Senhor, que Deus não aceitaria a sua oferta. Ele agiu mal sabendo, ele conhecia os mandamentos do Senhor, ele conhecia quais eram as vontades do Senhor. E o que o Senhor falou para ele? Se você tivesse feito o que é certo, agora você estaria sorrindo, porque Deus aceitaria a oferta dele. Mas já que ele escolheu fazer errado, agora ele estava brabo, ele estava carrancudo, com um sentimento ruim dentro do seu coração e planejando fazer o mal. E o Senhor ainda avisou ele que o pecado estava na porta. Quando Deus nos avisa de algo, é a hora de nós abrirmos os nossos ouvidos, pararmos e pensarmos no que vamos fazer. Caim foi avisado que o pecado estava na porta dele. A Bíblia nos fala que nós podemos sim ficar brabo e irar. O que nós não podemos é pecar. Nós não podemos deixar que o sentimento de ira, o sentimento de braveza domine o nosso coração a ponto de nós pensarmos em fazer mal para o nosso irmão. Mas Caim não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele foi até Abel, convidou Abel para ir para o campo. E Abel foi para o campo com ele. E lá no campo, Caim, cheio de ira, cheio de raiva do seu irmão, atacou Abel e matou Abel. E esse foi o primeiro assassinato na história. Você viu como o pecado é cruel, como o pecado é malvado? O pecado só nos traz coisas ruins, porque através do pecado, a maldade tomou conta do coração de Caim. Tomado de um sentimento muito ruim, ele cometeu o primeiro assassinato da humanidade, trazendo assim muitas consequências para os povos que iriam vir depois. A maldade só se multiplicaria. E aí o Senhor voltou a falar com Caim. Mais tarde o Senhor disse a ele: Caim, onde está o seu irmão Abel? Será que Caim falaria a verdade? Ou melhor, será que o Senhor não sabia onde Abel estava? O Senhor sabia o que tinha acontecido. O Senhor sabia que Caim tinha feito maldade para o seu irmão. Porém, quando Deus perguntou para Caim aonde estava o seu irmão Abel, Deus deu a oportunidade para Caim confessar o seu pecado, confessar que tinha matado Abel e quem sabe pedisse perdão para o Senhor e oferecesse um sacrifício de sangue para o Senhor. Quem sabe o seu pecado seria perdoado e Deus teria misericórdia de Caim. Porém, o coração de Caim estava tão endurecido, ele não falou a verdade para o Senhor. Ele ainda, imagina Caim emborradinho e disse assim: não sei, eu por um acaso tenho que andar cuidando Abel? Eu não. E aí Deus disse assim: Caim, por que você fez isso? O sangue do seu irmão da terra está gritando e por causa disso, como consequência do seu pecado, você vai plantar
e a terra não vai frutificar. Você lembra que era com isso que ele trabalhava? Agora o Senhor colocou a consequência do pecado dele. Ele plantaria e não cresceriam, as árvores não cresceriam, as frutinhas não cresceriam, as plantas. Ele iria plantar e nada mais ia frutificar. E além disso, agora ele deveria ser um fugitivo, porque o primeiro assassino do mundo, aonde ele andasse, as pessoas saberiam que ele era um assassino e iam querer matá-lo. Porém, quando ele ouviu isso do Senhor, ele disse assim: meu Deus, isso é um castigo muito grande para mim, eu não vou suportar esse castigo. Note que em nenhum momento Caim mostrou-se arrependido ou, quem sabe, chorou a morte do seu irmão. Não, ele pensou nas consequências do pecado dele, que deveria ser muito pesado para ele andar sempre fugindo e, além de tudo, plantar e não colher. Deus ainda teve misericórdia de Caim e disse que iria pôr um sinal em Caim, e esse sinal, quando as pessoas vissem ele, saberiam que não deveriam colocar a mão nele, não deveriam matá-lo. Agora ele estava na mão de Deus. Antes de estar nas mãos dos homens que se vingariam pelo sangue de Abel, ele estaria nas mãos do Senhor. Colocou o sinal em Caim. E esse sinal, se alguém ousasse matar Caim, pessoas da sua família seriam mortas, pessoas da sua própria família pagariam por esse erro. Então, depois desse castigo horrível que Caim teve pelo seu pecado, ele se mudou dali dessa terra e foi morar bem distante. O nosso pecado sempre tem consequência, mas o Senhor Deus mandou o seu Filho derramar o seu sangue para apagar todo o nosso pecado. Ele derramou a sua misericórdia sobre a nossa vida. E hoje nenhum animal mais precisa morrer, não precisa haver o sacrifício de animais, nem oferta de frutas que não valeu, a oferta de Caim, mas não precisa mais haver esse tipo de sacrifício. O que o Senhor quer hoje é um coração que tem o desejo de fazer a sua vontade. O Senhor já fez a parte dele, ele já morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e a Bíblia nos diz que através do sangue de Jesus nós temos os nossos pecados perdoados e nós ficamos salvos como a neve, e que se porventura nós pecarmos, porque nós somos pecadores e todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos um pouquinho de pecado na nossa vida, mesmo assim nós temos Jesus lá no céu que serve como nosso advogado para interceder por nós e para nos perdoar de todas as nossas culpas. Você sabe por quê? Porque além de tudo, além de todos os nossos erros, as nossas falhas, Deus nos ama mais do que tudo. Você acha que Deus deixou de amar Caim por causa do seu pecado? Lá no jardim, lá no início, já havia misericórdia do Senhor. Deus havia visto tudo o que Caim fez e mesmo assim teve misericórdia da sua vida, colocando esse sinal onde só Deus poderia tocar em Caim. E aí? Você sabia disso tudo? Você sabia da real importância ou desimportância dessas frutas do sacrifício de Caim? A Bíblia é um livro cheio de mistérios, e quanto mais você lê a Bíblia, mais coisas você descobre. Quanto mais você lê o livro sagrado, mais inteligente você fica. Sabe por quê? Porque cada vez que você lê a palavra do Senhor, Ele fala com você. Um grande beijo no seu coração. Espero que você tenha aprendido grandes lições com Caim. E até o próximo vídeo.